Bom, gente, então vamos lá. Essa primeira questão aqui, do Max 2016 de Física, é uma questão de cinemática, né? Então, do enunciado a gente consegue ver que um carro é acelerado uniformemente do repouso até uma velocidade v. Bom, então isso quer dizer que a aceleração é constante, né? Se ele é acelerado uniformemente. Então esse movimento nada mais é que um mRv, né? Do mRv a gente sabe que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre o intervalo de tempo, né? Só que a variação da velocidade é simplesmente v, porque ele partiu do repouso, né? Então nós temos que a aceleração vai ser igual a v sobre t. E do mRv também, a gente sabe que o deslocamento do carro é igual a 1 meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? Então agora, se eu substituir a primeira equação na segunda, a gente tem que o deslocamento do carro vai ser igual a 1 meio de v sobre t vezes t ao quadrado. Como t está multiplicando em cima e embaixo, a gente pode cortar o t. Nós vamos ter aqui o deslocamento é igual a v vezes t sobre 2, que nos dá a resposta B. Bom, então vamos lá. A segunda questão aqui é uma questão de gases ideais, né? Do enunciado a gente consegue ver que o gás é monatômico, né? Isso é importante para esse tipo de exercício, porque a gente consegue determinar qual que vai ser o calor específico a volume constante, né? Que infelizmente tem que decorar, né? Mas a gente sabe que o calor específico a volume constante por um gás monatômico é 3 meios da constante dos gases ideais, que é R. Bom, e também das equações dos gases ideais, a gente sabe que a variação de energia interna se relaciona com a temperatura dessa maneira. É N vezes CV vezes a variação de temperatura. Então é isso que ele pede, né? Ele quer a variação de energia interna, só que a gente só precisa achar agora o número de mols e a variação de temperatura. Beleza, então a gente consegue jogar na equação de Clapeyron as informações para encontrar o número de mols, né? Então nós temos que a pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R vezes a temperatura inicial. Certo? Então a pressão é constante, que é 10 na 5 pascais. O volume é 100 centímetros cúbicos, que a gente vai ter que transformar para metros cúbicos, né? Porque o pascal é sistema internacional. Ou seja, é 100 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Isso vai ser igual a N vezes R vezes a temperatura inicial. Então a gente tira aqui que nRT, essa multiplicação aqui, N vezes R vezes T, é igual a 10. Certo? Beleza, então esse é o segundo dado que a gente tem. Bom, agora a gente precisa relacionar qual que é a variação de temperatura, né? Então, a gente pode usar a equação geral dos gases, que relaciona a pressão, o volume e a temperatura, né? Entre dois estados diferentes. Então a gente sabe que a pressão inicial vezes o volume inicial, que é 100, sobre a temperatura inicial é igual à pressão final, que é a mesma, vezes o volume final, que é 200, sobre a temperatura final. Então a gente sabe daqui que o T', a temperatura final, é 2 vezes a temperatura inicial, né? Então, a variação de temperatura vai ser T' menos T, que nos dá 2T menos T, que é T, né? Então a variação de temperatura é igual a T. Certo?
Então, agora, substituindo esses dados na equação da variação de energia interna, nós temos que a variação de energia interna é N vezes 3 meios de R vezes a variação de temperatura, que é igual a T. Então, a gente consegue tirar que a variação de energia interna é 3 meios de N R T. Porém, a gente sabe que nRT é igual a 10, né? Então, a variação de energia interna é igual a 15 joules. Letra C. Bom, então a questão 3 é uma questão que envolve capacitância, né? E capacitor de placas paralelas. Então, da equação do capacitor, a gente sabe que a carga armazenada no capacitor é igual a capacitância vezes a diferente potencial entre as placas, né? E como o capacitor ele é de placas paralelas, a gente sabe que o campo elétrico aqui entre as placas do capacitor é um campo elétrico uniforme. Então, isso quer dizer que a gente consegue relacionar facilmente o potencial com a distância, né, entre as placas. Então, a gente sabe que o potencial vai ser igual ao campo elétrico vezes a distância. Se a gente rearranjar agora essas duas equações, a gente sabe que o campo elétrico vai ser igual, então, ao potencial, diferente potencial sobre a distância, e a diferente potencial é igual a carga sobre a capacitância. Então, nós temos que o campo elétrico vai ser igual a carga vezes sobre C vezes D, que nos dá a letra F. Bom, então a questão 4 é uma questão de estática no plano inclinado, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é isolar, refazer o desenho, né? E isolar as forças que estão atuando nesse bloco. Então, como ele comenta, ele fala que tem uma força de atrito estático atuando no bloco de coeficiente μ. Então, nós sabemos que nós vamos ter a força peso atuando para baixo, a força normal, que vai fazer 90 graus com o plano, e uma força de atrito que vai atuar de modo contrário à tendência de movimentos, né? Que nesse caso é cair para baixo do plano. Certo? Então, dessas três forças a gente consegue montar duas equações, né? A gente sabe que esse bloco tem que estar parado. Então, para que ele esteja em equilíbrio estático, né, as forças que estão no eixo x têm que ser iguais em módulo e as forças que estão no eixo y têm que ser iguais em módulo. Bom, então para isso nós vamos ter que decompor essas forças para analisar melhor, né? Então eu vou traçar aqui uma paralela ao plano e essa aqui perpendicular, esses componentes, certo? Então a gente consegue determinar também as componentes da força peso. Esse vetor peso pode ser decomposto em dois componentes, o componente x e o componente y. Então, por geometria, a gente sabe que nós temos aqui um triângulo retângulo, né, 90 graus, e o ângulo, para somar 180, esse ângulo aqui tem que ser 90 menos θ, certo? Só que essa linha tracejada é paralela ao plano inclinado. Então, nós sabemos que esse ângulo aqui também é 90 menos θ. Então, esse ângulo aqui tem que ser θ. Certo? Então, nós temos que a componente paralela ao plano é P vezes o seno de θ. E a componente normal ao plano é P vezes cosseno de θ, certo? Então a gente consegue escrever duas equações. A
a gente sabe que a força normal tem que ser igual a P vezes cosseno de θ, e a força de atrito tem que ser igual a P vezes o seno de θ. Muito bem. Então, nesse caso aqui, ele quer saber a condição quando a caixa vai escorregar, né? Então, essa seria a condição para equilíbrio, né? Na condição de escorregamento, nós temos que esse bloco tem que estar na iminência de escorregar para baixo do plano. Se ele está na iminência, a gente sabe que a força de atrito estática tem que ser a máxima, né? Tem que ser o maior valor possível. E esse valor é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse é para o bloco entrar na iminência de escorregamentos, né? Então, para o bloco escorregar, efetivamente, a gente sabe que a gente tem que ter essa componente aqui maior que a força de atrito estática máxima. Então, a gente tem que μ vezes normal, que é a força de atrito estática máxima, é menor que P vezes seno θ. Só que a normal é P cosseno θ. Então, nós temos que μ vezes P cosseno θ é menor que P seno θ. Assim eu posso cortar o t dos dois lados da equação e eu posso passar o cosseno θ dividindo, né? Eu posso dividir os dois lados por cosseno θ. Assim eu fico com μ vai ser menor que tangente de θ. Letra A. Bom, então essa questão 5 é uma questão de MHS, né? Certo. Então, ele nos dá um gráfico aqui da posição em função do tempo e a gente consegue determinar, então, a equação da posição em função do tempo desse movimento harmônico. Então, como esse gráfico ele começa no zero e vai até um valor máximo A, nós sabemos que a equação que descreve essa trajetória em função do tempo vai ser x é igual a vezes o seno de ômega, que é a frequência angular do movimento, vezes t. Certo? Essa é a função que descreve esse gráfico aqui, né? Muito bem. Então, ele quer que a gente ache a velocidade máxima nesse movimento. Certo? Se essa é a posição em função do tempo, a velocidade vai ser a derivada da posição em relação ao tempo. dx dt é igual a derivada dessa função aqui vai ser a vezes a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada dessa função que está dentro do seno, que é wt, em função do tempo. Ou seja, wt é uma função de primeiro grau em função do tempo. Então, a derivada dela é simplesmente w. Então, aw vezes a derivada do seno, que é cosseno de wt. Certo? Então, a gente sabe agora aqui a equação que relaciona a velocidade da partícula em função do tempo vai ser a vezes w vezes cosseno de wt. A função cosseno, assim como a função seno, também é limitada entre dois valores, um valor máximo e um valor mínimo, né? Mas o módulo máximo para a função cosseno é 1, assim como a função seno. Então, a velocidade máxima, que é o que o problema pergunta, vai ser quando esse valor do cosseno aqui for igual a 1. Então, nós temos que a velocidade máxima vai ser igual a vezes w vezes 1, né?
Então, A vezes W. Certo. Só que, como eu disse anteriormente, o W, ou ômega, é a frequência angular do movimento. E a frequência angular pode ser reescrita como 2π sobre o período, né? A frequência angular nada mais é do que a velocidade angular do movimento, né? Então é 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência do movimento. O período desse movimento harmônico é 2t0, porque a gente pode ver que a função ela vai repetir, ela vai repetir exatamente igual como era antes. Essa parcela aqui vai se repetir indefinidamente cada intervalo de tempo 2t0. Então a gente sabe que o período é 2t0. Então a gente tem que o ômega vai ser 2π sobre 2t0, que nos dá W igual a π sobre t0. Substituindo agora o W na equação de cima, a gente tem que a velocidade máxima vai ser igual à amplitude do movimento, A, vezes π sobre t0, que nos dá a letra D.